mais um episódio do Fala aí, Sesmac. E eu acho que vai ser um episódio bem fofinho, João. A gente vai falar sobre animal de estimação. Acho que hoje... Quem não tem, é muito raro alguém não ter um animal de estimação em casa, né? Sim. E hoje virou parte da família, faz parte da família. E aí a gente vai aprender a entender um pouco os cuidados, né? Os tutores, quando começam a perceber algo, né? A questão da saúde preventiva, a medicina veterinária relacionada a esse processo de cuidados. É verdade, Águida. Estamos falando dos pets. Exatamente. Né? Que, como você diz, faz parte da família, né? E tem muitas coisas interessantes a ser compreendidas e para isso trouxemos, né, hoje um grande especialista, o professor do SESMAC, o professor Roberto Rômulo, que está conosco há muito tempo. É uma satisfação grande estar aqui. E um aluno brilhante que ele escolheu, né, que é o Lucas, que está no 8º período, né, de veterinária. E eu queria pedir para que que vocês fizessem uma breve apresentação. Mas antes da apresentação deles, nós dois precisamos nos apresentar. Percebi, Águida. Eu sou Águida Feitosa, coordenadora do marketing do SESMAC. João Sampaio, pró-reitor de planejamento. E agora sejam bem-vindos. E muito obrigada por estarem aqui conosco, compartilhando esse tema que eu acho que vai ser fantástico e vai tirar dúvidas de muitas pessoas. Com certeza. Podem se apresentar. Tá? Pelo convite. Meu nome é Roberto, tenho um tempão aí de docência do SESMAC. Adoro ensinar, adoro lidar com os alunos e com os colegas e colaboradores, é muito bom trabalhar no SESMAC. Enfim, tenho formação de veterinária com algumas especialidades que a gente cursou, clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, docência em ensino superior aqui no SESMAC, adorei. Também dermatologia, enfim, meu mestrado em ciência veterinária em Recife. E hoje a gente tem a disciplina de clínica médica lá no SESMAC de pequenos animais e também farmacologia. Que massa. E fora da faculdade, eventualmente a gente atende dermatologia dos pequenos. Muito bom. Isso, professor Roberto. E nosso colega, muito bom. Gostaria de agradecer primeiramente o convite, né? Principalmente ao professor Roberto, mas a vocês também por essa oportunidade. Meu currículo é um pouquinho mais humilde que o do professor. Eu sou graduando em medicina veterinária e estou no 8º período atualmente. Mas com um professor desse vai construir, está no caminho, aí no processo. Exatamente. Existe caminho longo ainda, né, professor? Mas se você quiser trocar a idade, não tem problema não. A gente troca, você começa aí de onde você está. Extremamente competente, é um aluno ainda de destaque no curso, sem dúvida nenhuma. Isso que é admiro o principal, bastante. Né? É o principal, está no seu currículo justamente isso que o professor Roberto falou. E o professor, quando ele indica, né, João, para um bate-papo desse, é porque realmente o aluno merece estar aqui. Então, seja bem-vindo vocês dois. E vamos já início, né? Isso. Eu fico pensando assim, sabe? Eu tenho várias perguntas, na verdade. E são perguntas que vão me atender ao público, tá, João? Não é só consulta minha, não, certo? Vai ser geral mesmo. Até porque o assunto, né, é muito envolvente, né? A gente estava conversando nos bastidores, vou começar totalmente diferente. Conversando nos bastidores, antes de iniciar aqui, né? E o João questionou, né? Que hoje se utiliza a palavra tutor. E a gente poderia iniciar mais ou menos essa mudança que teve aí de quem cuida desses pets, porque houve essa mudança, essa nomenclatura. Pois é, tecnicamente talvez seja um pouco complexo, mas na prática, antes se chamava proprietário, o dono do animal, isso. E hoje ele é um responsável legal. Então, qualquer coisa de sofrimento, que altere o bem-estar, comprometa o bem-estar do animal, ele vai responder judicialmente, inclusive. Né? Então, a responsabilidade hoje é muito grande, inclusive na universidade. No meio acadêmico, a gente tem que ter muito cuidado com qualquer procedimento que se faz junto com os cães e gatos, porque não é mais como antigamente. As coisas vão mudando bastante e hoje evoluindo. Né? E hoje a gente tem um cuidado especial com os animais.
né? Não se pode fazer certas práticas. Teria que pedir ao animal e ele autorizar para fazer certas coisas. Se ele realmente né? falasse igual um humano, né? Se falasse. Senão, a gente tem que respeitar a sua individualidade, né? Então, a prática hoje mais está ligado à demanda, ligado mais a ações comunitárias, coisas desse tipo, atendendo os animais fora para só fazer determinados procedimentos quando realmente necessário, né, Lucas? Perfeito. É porque se avançou muito nesses estudos, principalmente na lei, né? Existem leis específicas do cuidado, porque quantas situações a gente já viu de maus tratos, de abandono, tantas outras situações, né? E às vezes até involuntário, né? Pensando que está fazendo um bem e, na verdade, não é um procedimento tão adequado, né? E é importante, então, nessa situação, que as pessoas, né, se interessem, né? Aqueles que possam tutores, né? Já vai o meu hábito de chamar os donos. Isso também foi o professor Roberto, por causa de cavalo. Cavalo a gente chama dono ainda, né? Ainda não chegamos a esse nível. Mas é importante que se tenha essa visão também com os grandes animais, né? Eu não acho que apesar de ser um animal doméstico, né? O cavalo considero também um animal, de certa forma, vamos dizer assim, de uma relação muito forte, né? Mas é. E sem falar que tem também, ele é utilizado para tratamentos de ecoterapia, né? Enfim. Mas é importante, então, para o dono hoje, para o tutor, desculpe novamente, para o tutor que ele esteja bem informado das práticas e dos cuidados com esses animais, não é? E como a Águida estava falando, existe uma legislação específica, existe uma espécie de um manual resumido de procedimentos para os tutores? Existe alguma coisa nesse sentido? Não. Existe muitas cartilhas, né, de sugestão, de orientações. E hoje, essa questão de quantos animais pode ter numa casa, né? A gente conversa muito isso. Quantos animais você puder dar o que eles precisam, né? Sim. Em termos de estrutura, cuidados, de alimentação, vacinação, refugação, essas coisas tudo. Precisa você ter certeza que vai ter. Ah, mas eu tenho muitos animais, não posso fazer tudo isso. Então tem que ter menos. Não vai botar mais animais em casa. Vai cuidar dos que você já tem, mas não acrescentar, porque é o filho. Quantos filhos podemos ter? Os filhos que a gente puder dar conta das necessidades dele, com educação, carinho, né? Exatamente. Alimentação, né? Essa saúde. Nos casos dos animais, carinho e prevenção de doenças, principalmente, né? Eu acho que você tocou num assunto bem importante, né, Lucas? Muitas vezes todo mundo acha fofinho. Eu comecei até o episódio brincando. Vai ser um episódio fofo, né? Quem tá falando de animais de estimação. Muitas vezes a gente sonha, deseja, mas não tem, às vezes, a consciência desses cuidados que precisam ter, né? E no meio do caminho terminou se arrependendo ou não sei o que acontece. Então, assim, eu acho que vocês passassem um pouquinho de algumas dicas também para quem decide. Vou decidir, estou numa família e vou decidir adotar um animal, né? Exatamente, é um processo de adoção. Né? Como seria esse processo? Essas dicas que vocês dariam para tomar esse passo importante. E também perguntar, né, ao Lucas, né, se o seu interesse também na veterinária, né? Certamente o professor Roberto, pelo tema, lhe convidou por causa disso, mas seu interesse estava com esse foco nos pets também. Sim. Desde muito cedo sempre tive interesse na área de clínica cirúrgica, mas desde o começo sempre acompanhei clínica médica com o professor Roberto para a gente se familiarizar com todo o meio, né? Uma coisa que vocês falaram que foi muito importante é quando uma pessoa tenta adotar um animal. Porque muitos querem adotar um animal, mas não tem noção da responsabilidade que é, né? Isso. Porque a partir do momento que uma pessoa resgata um animal, ele se torna um responsável legal por aquele animal. Assim como o professor Roberto falou, ele se torna o tutor. Então, muitas vezes a gente se depara com tutores que resgatam animais, mas não estão dispostos a arcar, digamos assim, com tudo. Todas as responsabilidades. Isso, né? E aí é onde a gente tem as principais complicações, né? Mas as principais dicas, acredito que o professor Roberto seja bem mais encabeçado para falar. Apesar de que a gente já está acompanhando e já conhece também, né? Começaria com uma cartilha de vacinações? Eu diria assim, antes de se preocupar com doenças dos animais e até prevenção, se preocupar principalmente com saúde. Né? A gente vê a meninada hoje indo para uma academia,
aí isso atrai um nutricionista, ou seja, uma alimentação boa, a autoestima vai lá para cima, né? E uma boa alimentação. Então, tudo isso a gente tem que transferir para os nossos animaizinhos de casa. Passar para eles saúde comum. Uma boa alimentação, vacinas, mas não só para prevenir doenças, porque faz parte da saúde. Né? Saber, por exemplo, os cuidados que tem que ter com a pelagem do animal, porque tem pelo no corpo inteiro. É um diferencial dos pets da gente. Então, tem muitos problemas de pele. Então, atenção, carinho. Eu tenho 4 cães em casa e 2 gatos. Já não é fácil. Você dá conta de todas as necessidades dele, prevenir, por exemplo, minha região é endêmica de leishmania, tem que estar com a coleira além disso, prevenir contra carrapatos e pulgas. Então, tudo isso é custo e é responsabilidade, do mesmo jeito que eu tenho 3 filhos. A responsabilidade que a gente tem com eles é a mesma coisa. Se não, eu vou ter 10 filhos, se não vou até. Se eu não vou dar conta isso, de alimentar, se não vou dar conta. né? É pesado, É mas é interessante e que as pessoas cada vez mais têm que se conscientizar com relação a essa responsabilidade. Eu provoquei essa pergunta justamente por isso, né? Porque eu acho que as pessoas muitas vezes não procuram entender a responsabilidade, como o Lucas falou, que é, né? E como você bem colocou, professor, que é como um filho mesmo, né? Tem a responsabilidade de todas as questões de alimentação, de medicação, vacinas, etc. E também a questão da atenção, né? Porque são animais que requerem atenção. São animais que criam um vínculo muito forte, né, com os donos. Apesar que diz, eu queria até que vocês falassem um pouquinho sobre isso, que gatos são diferentes, gatos são mais arredios, gatos não criam aquele vínculo. Eu sou contra isso, vou dizer, porque eu tenho 2 em casa, né? E aí depois eu falo os meus, mas cada um tem um perfil também na minha casa. É bem interessante isso. Mas eu queria, sabe, entender um pouquinho mais, assim, de gatos e cães, assim, a diferença. Porque muitos dizem, o cão é mais próximo, o gato só quer a sua casa para comer mesmo e acabou. Tem gente que fala isso, né? Isso é real? Vamos para aquela brincadeira, é mito ou verdade? Exato. Dizem até, né, que o gato gosta da casa, né? Não gosta do dono. O cachorro né? que gosta do dono. Né? Isso. E falar isso, realmente, isso são mitos, né? E aí, Lucas? E aí, professor? Então, antigamente, né? Acho que já não peguei essa época, o pessoal acreditava que gatos eram cães pequenos. Só que hoje em dia a gente já sabe que isso está totalmente... já caiu por terra, né? O gato, ele é uma espécie bem delicada, né? Tem suas particularidades, mas essas questões que assim, emocional, comportamental, eles também têm muitos dos seus vínculos. A minha gatinha, por exemplo, hoje a gente está finalizando o tratamento dela, mas basicamente a causa base foi saudades do tutor. Tá vendo? Entrou numa questão de uma síndrome comportamental felina, e aí a gente teve que manejar diversos aspectos, mas, de certa forma, foi uma coisa, questão de apego mesmo, né? Mas não deixar o mestre falar. Os gatos, ele teve uma domesticação bem depois dos cães, né? Então, o gato, eles são mais... se viram por conta própria mais. São mais independentes, vamos usar essa palavra. Os cães são extremamente dependentes da gente, né? É verdade. Mas hoje, quem cria gato sabe como é que funciona. As minhas 2 gatinhas, a forma como eu falo com ela é diferente de quase todo mundo, né? Tem uma que, se eu assobiar, ela sobe em cima do meu colo e fica olhando para mim porque eu estou assobiando. Se assobiar uma música afinada, se não for, ela não vem. Então, assim, os gatos têm suas particularidades, mas se apegam às pessoas também. Tem uma dependência muito grande. Quando a gente chega, eles fazem a festa à maneira deles, né? Bem diferente dos cães. Isso, cada um com outro seu... tipo de comportamento. Exatamente. Né? Não então, tenha dúvida. Né? Como se era de esperar, é uma grande... uma grande... Não posso dizer mentira, mas é um grande erro dizer, né, que essa questão de que o gato não cria esse vínculo afetivo, né? Exatamente. E cria de verdade. Eu tenho 2 também. A minha filha mais velha, ela adotou na época, tem 12 anos já, que ela adotou ele. Quando ela chegou, mãe, ele me seguiu no condomínio, eu posso criar. Eu, fora de casa, sim. Eu não queria, porque eu odiava, não queria gato na minha casa. Gato eu não queria. Pronto, primeiro dia, quando eu cheguei, eu estava tendo um evento do SESMAC. Quando eu cheguei, já vi, ela tinha colocado lá comidinha para ele, na área e tal. Eu já fui a primeira a colocar ele dentro de casa.
Aí o bichinho vai sentir frio. Bora colocar aqui um travesseirinho. E aí ele já entrou em casa. Então, assim, enfim, mas foi ela quem adotou. Ela hoje mora fora. E com essa ida dela para estudar fora, ele também teve esse processo que foi bem difícil. Ele ficou agressivo, por sinal, quando eu ia para a clínica para vacinar. Ninguém conseguia chegar perto dele. Entrou meio que em depressão mesmo. E foi todo um processo para cuidar. E já existe um tratamento específico, assim, para esse tipo de situação? Como é que a gente pode dizer? Mental? De distúrbio de comportamento, sim, né? Sim. Então, assim, primeiro tem uma similaridade com o trabalho psicológico humano. Seria aquele pessoal que trabalha com adestramento. Então, quer dizer, tem uns que são mais sensíveis do que outros, né? Mas... E fazer certos procedimentos de comportamentos ajuda muito, de treinamento, mas não treinamento senta, fica, não é só isso. Né? Então, não é fácil. Treinamentos e estratégicos. você encontra poucos profissionais. E tem os tratamentos que se compararia com a psiquiatria, né? Com medicamentos. Né? E isso a gente faz. Foi indicado o medicamento. O que a gente sabe é que grande parte do distúrbio de comportamento, às vezes, pode estar relacionado com doenças em si, e não com distúrbio de comportamento. Então, esse limite é que não é sempre tão simples assim. Daí o profissional mesmo, e às vezes a gente dá o gato principalmente, né? Tem muito isso. O gato tem umas mordeduras que arrancam os pelos, ficam pelos cortadinhos dos dois lados, bem certinho. Aí a gente tem que, antes de pensar nisso, descartar outros problemas, como fungos, sabe? Descarta outros problemas, aí sobra o distúrbio de comportamento, e o tratamento é com ansiolíticos, é com... semelhante ao nosso mesmo, e funciona na grande maioria das vezes. E é engraçado porque, assim, como eu moro em condomínio, então, querendo ou não, às vezes ele sai, assim, e tinha briga com gatos de fora de rua, né? E aí começou assim a aparecer justamente esses pelos. Ele tá brigando demais, né? Eu achando, o bichinho. Aí depois que a gente foi na investigação e descobriu que realmente era saudade da tutora dele. Eu quero não perder esse gancho. Quer aí. Não, vá, bora Um animal que o gatinho, a gente recomenda sempre não deixar sair de casa. Hoje é regra. E a maioria das pessoas não estão antenadas para isso. Os gatos hoje têm doença, como por exemplo a esporotricose, que é... É porque eles ficam na minha calçada. Nem na calçada pode. Não pode. Não ter contato com outros animais. É ficar de um jeito que não tenha. Porque teve contato, pega. Algumas afecções ali, os animais pegam facilmente e traz para dentro. Dermatofitose, fungo. Entendi. De vez em quando tem gente com impinja em casa ou coisa, né? E não sabe que o gatinho que sai... Ele foi para a rua que trouxe para casa. Com detalhe, os gatos podem não apresentar lesões e ter o fungo. Entendi. Diferente dos cães que geralmente... E transmitir para a gente, sabe? Então é muito cuidado. Sem se manifestar. Importantíssimo. Eu não falei da esporotricose, que é uma zoonose severa, né? Então... Atento a isso. Não, foi muito importante. Os animais não deixar os gatos sair de casa. O que acontece? Tem gato de rua que entra nas casas da gente. Foi até feito o condomínio entrou para ver como é que faria para recolher esses gatos, porque eles chegavam a entrar na casa da gente mesmo. E aí os gatos da gente querem defender o território, né? Aí cria aquele... Não, eventualmente isso vai acontecer, não tem problema. Mas assim, que ter cuidado para não virar uma rotina, né? Entendi. Que é muito comum. Mas bem importante, e muito importante isso que ele está falando, porque é o cuidado geral, né? Da família e do pet. Então, a gente tem que pensar no todo, no contexto. E o veterinário tem essa dupla responsabilidade, sabe? E dentro desse aspecto que a gente estava falando dos cuidados, né? O que é que difere mais como característica do gato e o cachorro? Ou seja, para aquela pessoa que está na dúvida, eu quero ter um pet. Aí eu vou ter um cachorrinho ou vou ter um gatinho? O que é que difere mais em termos de cuidado que essa pessoa tem que ter? Existe alguma diferença? Existe alguma facilidade mais para um ou para outro? Pois é. O gato ele é mais autossuficiente, vamos dizer assim, né? Na minha opinião, ele adoece bem menos que o cão. Sim. É verdade. Mas quando fica doente, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Até o manejo, como você falou, não é fácil. O bicho tem 5 bocas, né? Cada patinha é uma boca também, né? Então, assim... Tinhoso, né? Tinhoso. Então, o traquejo no gato exige uma certa familiarização, né? De como manejá-los. Mas... E o cão acompanha muito a gente. Os cães hoje quase que viraram gente, né? É uma coisa bem interessante. Só falta falar. Né? Então, você vê, quais os cães que mais têm problemas de pele? Eu ia perguntar isso, Se for os pequenos, é aqueles mais próximos da gente.
A gente tira do ambiente mais natural e coloca dentro de casa, dentro de um quarto, Sim, né? sim. Em cima de uma cama, né? E o gato já é um pouco mais na dele. E cão pequeno, aí a gente vê esses de o Lhasa, o Shih Tzu e os maiores. Quem é o cão que está mais em contato com a gente, mais dentro de casa, grandão? Qual é? O Golden Retriever, o Labrador, são os que mais têm, por exemplo, problemas de pele, problemas alérgicos, né? Que a gente coloca dentro de casa, muitos alérgenos ambientais, ou seja, humanizamos de certa forma. Isso a gente não pode dizer que é errado, é uma tendência. Então, lá em casa, os meus bichos são criados, né? É tudo como gente, né? Uhum. Então, a atenção é assim, bem, bem especial. E eles absorvem muito dos problemas que a gente tem, inclusive distúrbios de comportamento. Eu ia perguntar algo sobre isso também. A relação fala muito, né? As pessoas até brincam, né? Que o animal, ele absorve o perfil do dono. Aí, tipo, assim, a gatinha é mais alvoroçada, o gatinho é mais não sei o quê. Então, puxou a quem? E às vezes o tutu é muito alvoroçado também, né? Mas é assim mesmo. Você falou uma coisa bem importante, que eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, que quando cria animal. E aí eu queria ver realmente se é mito ou verdade. Eu vou entrar muito nessa questão de mito ou verdade, porque Isso a gente escuta muito, né? Para esclarecer. A gente escuta bastante. E você falou assim, lá em casa eu crio mesmo como fosse gente e tal, tal. Não, você vai se quis dizer no convívio mesmo, tá ali dentro da casa mesmo, vai estar nos ambientes que vocês estão, tá ali direto com vocês, compreendo perfeitamente. Mas eu tenho uma dúvida de verdade, em questão de alimentação, né? Porque a gente escuta, o ideal é a ração, o que é próprio para o animal mesmo, porque se der comida, tem gente que dá comida mesmo que a gente come para o animal. E eu estava vendo uma vez uma reportagem que determinados alimentos que a gente consome são tóxicos e prejudiciais para eles. Aí eu queria que vocês entrassem um pouquinho nessa seara da alimentação. Essa é polêmica, né? Tem muitos autores que defendem que a gente deveria alimentar os animais só com rações. Já tem outros autores que defendem que a gente deve ir mais por uma alimentação natural. E aí vai muito de profissional para profissional, né? O que cada um acredita e que vai desenvolver melhor o seu animal. Mas tem alguns alimentos que a gente consome no nosso dia a dia que são tóxicos mesmo. Uva, por exemplo, tem um potencial nefrotóxico muito alto, chocolate intoxica e diversos outros. Uva? Uva. Eu fiquei pensando aqui que a gente sempre tem aquela história do gato comer o rato, né? Sim. E o rato não vive num ambiente tão limpo, né? Mas, e aí? O gato pode realmente se alimentar de Mas ratos? eles não comem, né? Geralmente eles brincam, né? Alguns comem. Alguns comem. O meu, tem uma gatinha lá que de vez em quando pega rolinha que aparece lá em casa, né? Não fica nada. Depois volta para fora, é uma bagunça. Enfim. Quanto à alimentação natural, existe hoje essa discussão, né? Mas o Lucas falou muito bem do alimento in natura, que é aquele alimento fresco, que é colocado conservado em geladeira. Certo. Né? E que vem produzido por um nutrólogo no meio da história ali. Esse alimento é completo tanto quanto uma ração industrializada, né? Essa ração não quer dizer que essa ração não seja natural. Ela tem componentes naturais lá, é um alimento pré-cozido e extrusado para ficar numa consistência ideal. Então, assim, e o alimento da gente para dar para o animal, é muito esquisito isso. Como é que a gente vai dar um alimento para o animal se, na maioria, a gente não se alimenta bem? Nutricionalmente, se a gente colocar aqui um nutricionista para conversar com a gente, vai encontrar falha em praticamente todos. Verdade. Isso é muito comum. Verdade. Então, ter cuidado para não transferir esse mau hábito da gente para o animal. Ele tem necessidades distintas, muito diferentes, de necessidades proteicas e de vitaminas bem diferentes da nossa. Então, um alimento industrializado, ou então um alimento que venha congelado, o in natura, que é bacana. Só para ter um trabalhão, né? Vai viajar, tem que levar congelado o alimento. Então, fora disso, eu acho que o alimento in natura é uma coisa boa. Bacana, né? Lá em casa todos são com ração, mas assim, eu vou
eu assumo minha culpa. Que eu sou muito aquela mãe, assim, que ele fica, tá comendo um churrasquinho, um exemplo. Aí ele chega e fica ali no meu pé, né, olhando. Eu tenho uma pena, eu ia dar. Meus filhos começaram a brigar comigo. Mãe, ele vai adoecer depois. Ele adoeceria mesmo, doutor Roberto? Porque eu deixei ele dar. Ele agora só ração mesmo. Ele não vai adoecer porque eventualmente come carne, né? Mas, assim, uma coisa que tem que ficar bem claro, o animal não vai abusar da ração, nunca. Certo. Não vai enjoar da ração. Ele simplesmente vai escolher o alimento que a gente oferece, né? A gente, quando está se desenvolvendo como ser humano, a gente vai conhecendo as comidas gostosas que começa a ficar seletivo, um apetite seletivo. Então, os animais fazem isso também. E a gente não fala nem em alimento que faz mal. É alimento desequilibrado nutricionalmente. E tem uma regra que diz na física que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Se tiver um alimento, por exemplo, espaço que tem carne, não cabe o arroz. Não cabe a ração. Sim. E a carne não está equilibrada nutricionalmente para os cães. Ele precisa de outros compostos além da proteína. 0 em vitamina A, por exemplo, a carne. Né? Cálcio, praticamente 0. Né? Então, assim, não é um alimento, ele não nutre totalmente. Ele precisa, hoje em dia, não é mais o carnívoro que é só jogar carne, né, Lucas? Não tem mais, tem que ter muito cuidado. Já os gatos têm uma necessidade distinta. A ração do gão não pode ser para o gato, nem o inverso. Porque tem componentes que podem fazer mal de um para o outro. Perfeito. É verdade. E Agda, e o nosso curso de medicina veterinária? Gostaria, professor, o senhor como... eu digo, o professor Roberto andando parece a veterinária do SESMAC andando. Você parece passando a memória, assim, né? Exato, né? E como é que está o nosso curso de veterinária para aquelas pessoas que pretendem vir ser futuros veterinários, que gostam não só da área dos pets, mas também dos grandes animais? Como é que está o nosso curso de veterinária atualmente? Eu diria que de vento em popa. Há muito tempo não vejo um curso tão organizado, estruturado como está o curso de medicina veterinária, e eu tenho orgulho de participar daquele grupo. Muito bom, uma equipe bacana. Nós temos uma estrutura física que no Nordeste talvez não tenha, né? E no Brasil poucos. Né? Ou seja, temos um espaço amplo para cada vez crescer mais. Cada vez crescer mais. O corpo docente muito bom, muito bem estruturado. A organização, a parte mais acadêmica, perfeita, funcionando tudo, na minha opinião, muito bem, sabe? E a gente aprendendo com o tempo, né? Está lá, está aprendendo sempre, melhorando, procurando melhorar sempre. Estamos com a coordenação do professor Vitor, muito legal, pessoa muito boa, muito acessível, muito, muito bom. Então, assim, eu diria que para as pessoas que têm vontade de fazer medicina veterinária. E outra coisa, aproveitando, não fazer medicina veterinária apenas porque gosta de animal. Eu nunca vi alguém dizer... Eu ia perguntar isso para o Lucas, como foi a decisão dele. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Eu ia dizer, Lucas, por que você decidiu fazer medicina veterinária? Porque geralmente diz, porque eu gostava muito de animal, eu gosto muito de animal, né? Pois é, eu nunca vi alguém perguntar para uma pessoa que quer fazer medicina, vou fazer medicina apenas porque gosto de gente. Né? Faz medicina porque gosta de investir na saúde, gosta de cuidar, ter responsabilidade pela saúde das pessoas ou dos animais. Então, assim, também se você não gostar de animal, não vai nem conseguir terminar o curso de medicina veterinária. Isso é lógico. Imagino. Isso. Mas, chega lá, por exemplo, não adianta, já pensou um bombeiro chegar no incêndio, onde está o pessoal sofrendo lá, ele só chorar e não ter coragem de ir lá salvar. Isso. Ele tem que ter uma certa firmeza, a ciência tem que estar junto da gente, a gente não pode ir com empolgação, né? Claro, tem pacientes que os tutores são mais humildes, a gente tem que fazer o possível para prescrever até medicamentos que ele consiga dar conta, que ele consiga dar conta. Hoje nós temos uma concorrência grande na medicina veterinária, onde tem, como nos humanos, em lugares que tem um custo maior, menor, até o próprio governo já está
né? De um modo geral, já Se ouve posicionando falar, em se relação a posicionando, isso, fazer Que eu vou dizer, local é de alto mesmo, atendimento. quando em alguns momentos você, né? E a medicina veterinária também tem seu ideal de Com sobrevivência, de certeza. profissionalismo. Perfeito. Minimamente, mas eu não conheço um colega que não faça um certo trabalho de ajuda, De viu a situação ali, Claro, né? não conheço ninguém que faça isso, mas também não pode ser 24 Não, horas, porque eu né? sou um profissional, eu E trabalho ter a pra família isso, dele com para certeza. ele educar e cuidar. Com enfim, certeza, né? concordo plenamente, professor. A valorização. Conta aí pra gente um pouco como foi essa sua escolha. Assim, pegando o gancho rapidinho da última pergunta que o João fez, a nossa estrutura é fantástica, né? A gente conta com todas as áreas, laboratório, de imagem, análises clínicas, cirurgia, pequenas, grandes, tem que estar completo, né? E uma questão que o professor Roberto acabou de falar, essa questão de tutores mais humildes, menos humildes, e até isso, desde cedo, o professor Roberto sempre vem ensinando a gente conseguir se orientar e se guiar até nessas questões. E quanto à minha escolha, é uma história um pouquinho longa, né? Pode contar. Pode contar. Eu descobri que queria ser cirurgião com 14 anos. E aí, desde então, sempre fui me guiando para chegar nessa meta. E aí, um ano antes de me formar, eu tive uma experiência numa clínica veterinária, que foi, inclusive, o professor Roberto que praticamente fundou a clínica. E aí, eu descobri que aquilo era o que eu queria fazer. Vivenciou e disse, é isso, né? Exatamente. E aí, como descobri também que poderia ser cirurgião veterinário, foi aí que me bati o martelo e decidi. Que coisa boa, coisa boa. E aí eu ainda tenho dúvidas, João. Aproveita. Não, é sério, mas aí é dúvida assim. Aproveita A que gente você- quando tá, muitas vezes a gente adotou um animal, quando é que a gente percebe qual é a frequência que a gente precisa levar para o veterinário o animal? Quando é que a gente percebe que ele está um pouquinho precisando de que geralmente só busca quando já está já morrendo, né? Existem alguns sinais. Minimamente, os sinais que... Bem, a frequência, Certo. se o animal vai fazer as vacinações na época certa, obrigatoriamente o veterinário vai fazer um exame clínico. Certo. Vai fazer uma boa anamnese, vai conversar. Só para você ter ideia, 50% dos dados que a gente precisa, né, a gente fala muito nisso, para diagnosticar algum problema, vem da anamnese, vem de uma boa conversa com o tutor. Né? 35% do exame físico e 15% de exames complementares. Então, assim, um bom relacionamento que a gente tenha com os tutores, isso vai favorecendo a pensar na possibilidade de ter alguma coisa anormal. Então, se leva frequentemente para fazer as vacinações, vai chegar um ponto que hoje, anualmente, praticamente você tem que ir a uma clínica. Então, aí já dá para ir acompanhando algumas coisas, muito mais do que a gente. Que hoje, quando a gente vai fazer a vacina, praticamente é a vacina e vai embora. O veterinário ele tem a obrigação de fazer um exame físico. Então, está sempre atento por exemplo, a gente toma banho de quanto tempo o ser humano? Aqui tem um tempo, Europa, Cada algum lugar, região, né? um tempo, né? Então, mas e os cães? A gente quer fazer como a gente. Eles têm necessidades diferentes. O criador talvez não fez o cão para botar na natureza e botar um pet shop para ele necessariamente, um salão para comprar escovinha, mas a gente sabe que precisa de cuidados. Um cão de pelo longo exige mais cuidado do que um de pelo curto. Certo. Escovação é mais importante do que banhos. Um animal que está agarrado com a gente, as pessoas não querem sentir cheiro de animal, em alguns casos. Então, às vezes, colocam alguma coisa, mas tudo vai favorecendo com o passar do tempo os animais ter alergias, ter coisa desse tipo. Mas hoje em dia não tem como a gente negar. Hoje, mais de 10%, por exemplo, dos bichos, os cães que a gente tem em casa, tem problemas alérgicos e às vezes até severos, né? Então, cuidados é isso, com boa alimentação. A doença não vem. Cuida da saúde e não se... Eu vou dizer, doença é caro, viu? Tratar a doença é caro. Mas quando a gente cuida da prevenção, vamos poucas vezes precisar de tratar a doença, a não ser com a idade que vão surgir problemas bem. Era um aspecto aí que eu ia justamente perguntar, né? A afetividade é tão grande que se cria, né, com os animais, mas tem esse momento, né, porque infelizmente
o calendário, né? A projeção de vida, O né? ciclo, né, O de ciclo vida. de vida são ciclos diferentes, né? E a medicina veterinária já tem esse olhar também voltado para essa situação. Como é que a medicina veterinária enxerga esse momento, né? Que No caso, você fala em relação aos tutores, isso. de trabalhar com os isso. tutores, de preparar os tutores para Como que é eles... que ela vê de uma forma mais ampla, né? Porque, obviamente, há as limitações, né? E é um momento que também É difícil. é difícil É para as difícil, famílias, é né? Os animaizinhos ensinam a gente, isso agora falando pessoal, estou falando Tá. como veterinário, ensinam a gente que tem outros valores na vida, além de simplesmente nascer e morrer. Né? Uhum. Então, os bichinhos, eles vão ficando velhos, eles vão embora, mas depois vai os nossos familiares mais velhos, depois Sim. vai a gente, depois vai Isso, até o Lucas, isso. que é bem novinho. Isso. Todos nós, eles ensinam que a vida tem essas... Início, meio e fim. Início, meio e fim. E que talvez tenha, talvez eu digo, tenho certeza que tem algo muito mais a mais do que isso e que eles ensinam para a gente dar essa oportunidade de a gente aprender a valorizar essas outras coisas. Muito É verdade. Os nossos verdade, familiares, coisa entende? linda. Os nossos filhos. É verdade. Tudo isso é bem importante. Os animais ensinam a gente muita coisa. É verdade. Muita coisa. Realmente uma resposta que o professor Roberto trouxe, que é uma resposta De reflexão de muito reflexão, grande. De reflexão, né? não é nada É, científico. de de reflexão e mas cada é um se importante. colocar naquele É, momento ali. Mas assim, verdade. eu entendo porque assim, é difícil, todos nós, como você falou, nós temos o ciclo de vida e tem que entender que isso, né, vai acontecer. E que o melhor é aproveitar os momentos Eu que a gente sempre tá tive ali, muitos né? animais. Então, assim, isso foi uma das coisas que me ensinaram e me ajudaram hoje a não sofrer tanto, né? Isso. Quando vai uma pessoa Sim, próximo da gente, né? sim, Isso é importante. é importante. E pode se renovar também, o lado bom é esse. Quando né? tá o bichinho ficando velhinho, eu sempre digo, antes, já coloca um novinho. Isso. Lá em casa Aí já ele começa a fez esse dividir, isso é processo. importante. porque eles vivem Agora pouco, é né? muito engraçado, porque o velhinho com a adolescente, vou dizer, viu? No início eles se estranharam, mas hoje é muito engraçado, eles brincam juntos. Mas aí é outro aprendizado também, né? É muito engraçado, eu tô adorando conviver com os dois, vendo assim. Bacana. Aí tá chegando já na reta final do podcast, vocês acreditam? Tá vendo como passa rápido? Conversa tá boa. Passa rápido. Aprendendo. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque assim, hoje a gente vive na era da tecnologia, né? E assim, como é que tá a tecnologia e a medicina veterinária? O que é que tem ajudado? Como é que vocês estão utilizando? Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Graças a Deus a gente está evoluindo bastante, né? Ultimamente, tanto em questão de equipamento, quanto em questão dos tutores aceitarem mesmo fazer tudo. Eu, ao meu ver, né? Acho que o professor Roberto vai saber falar muito melhor disso, porque ele tem experiência bem maior. Mas do pouquinho que eu já convivi, eu consegui ver que a gente já tem crescido bastante, ao ponto de querer chegar e acompanhar o que vem evoluindo na medicina veterinária, né? Em questão de equipamento, exames. Apesar de que existem algumas coisas que a gente, infelizmente, não consegue chegar lá. Mas, assim, a evolução da gente tem sido... Grande nessa área, né? É. E tem ajudado bastante também. Com certeza. O que a gente tem assim, que precisa melhorar é só dizer que tudo que é utilizado hoje na medicina humana é necessário na clínica, por exemplo, de pequenos animais. Simplesmente tudo. Né? Então, a gente já tem aqui implantação já de ressonância, de algumas coisas um pouco mais diferentes da rotina que a gente tinha antes. Mas, assim, tudo que precisa nos humanos para se fazer uma clínica médica e cirúrgica com eficácia, eficiência, é necessário na veterinária. Isso está tendo uma transformação muito, muito rápida. Isso complica porque tem os custos, as pessoas não estão acostumadas com tudo isso, né? Mas, assim, está numa evolução fantástica. A tal ponto de que está ajudando muito na área humana, né? Muita coisa nos humanos vem depois desse momento de aprendizado. né? Com a medicina veterinária. Com né? cuidado com o animal, né? Porque muito do que se faz nos animais pode ser estendido para os humanos. E, às vezes, tem coisas que está se fazendo primeiro na medicina veterinária e depois nos humanos. Isso é muito bacana, sabe? Entendi. Então, a veterinária está indo muito bem. Perfeito, Muito bem. perfeito. E aí eu queria que, para finalizar, já que a gente está chegando nessa reta final, que você falasse, teve alguma experiência, assim, lá já num curso que lhe chamou a atenção, que você foi Que marcou, desafiadora, Tem alguma que você lembra?
Olha, Você já está no 8º período, né? todo o curso em si É de experiência. porque as pessoas, alguns não sabem, né? Outros já sabem, mas a gente passa por todas as áreas, né? A gente estuda pequenos, estuda grandes, estuda saúde única, estuda meio ambiente. Então, para mim, acho que todo o curso foi desafiador em si, porque a gente está sempre descobrindo coisas novas, aprendendo coisas novas e de áreas diferentes, porque o veterinário em si pode trabalhar em diversas áreas. Perfeito. E aí, para mim, acredito que todo o curso de verdade foi marcante. E continua sendo, né? E você, professor, tem alguma nessa sua trajetória aí gigantesca de alguma experiência desafiadora durante a medicina veterinária? Eu tive inúmeras. Teve inúmeras. Inúmeras. E assim, a gente tem que ver isso como uma oportunidade de melhorar sempre. Né? Eu diria que é por aí. Todo desafio vem para o bem, né? Para a gente... eu vi os animaizinhos que eu fiz a primeira vacina, embora com 13, 14, 15, 20, 21 anos, que foi o mais velhinho que eu tive, cachorrinho. Então, assim, a gente vê nascer e acompanhar tudo isso. Eu tenho 37 anos de veterinária. Oh. Né? Isso aí é muito legal. E eu sempre trabalhei com pequenos. No começo até trabalhei com grandes. Né? Isso. Mas, basicamente, é isso. Eles têm muito... A medicina veterinária ensina a gente demais a lidar até com nossa família, com nossos amigos, com... Porque os bichinhos são as relações, né? E é muito a gente lidar com tutores, né? Não adianta eu gostar do bichinho se não compreender a necessidade das pessoas que são responsáveis. Perfeito, e que têm carinho. Também. Então, a gente não pode ficar só animalzinho. Por isso que eu digo sempre, né? Que não precisa só gostar de animal. Tem que gostar de viver. Você tem que gostar das pessoas também. Tem que saber lidar com o todo ali, né? É um conjunto, né? Para dar certo. Não tem gostar mais de bicho do que de... Não é bom dizer isso. Os animais têm o seu valor. Isso. Nossos familiares também têm, nossos amigos perfeito, também têm. Perfeito. Né? A comunidade de modo geral. Basicamente é isso. Que bom. Acho que foi um bate-papo muito legal, né, João? A gente trouxe aqui um pouco, porque eu sei que é vasto, né? É uma área muito grande sobre essa questão de saúde do pet, da medicina veterinária, da experiência de vocês. Mas aqui o Fala Aí agradece pela participação. Acredito que muitas dúvidas, eu particularmente estou levando os aprendizados, professor. E tenho certeza que muitas pessoas que nos ouviram também. A gente sempre finaliza o nosso episódio com um brinde, agradecendo aqui a vocês. Agradeço demais, Joãozinho e Águida. Nós e meu amigo Lucas. Nós agradecemos. Valeu! Felicidades. Não fala aí, Sesmac. Fala aí.